Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Melissa. Bom dia, Melissa. Bom dia, Felipe. João Pedro, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Pessoal, vamos introduzir o capítulo 10 hoje, tá? Página 114. Então, quem quiser adiantar, pode abrir o material. Tentar finalizar esse livro. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Vamos lá, esperar mais um pouquinho para os colegas entrarem. Danilo, bom dia. Liga a câmera para mim, por favor, Danilo. Obrigada. Qual página, tia, que é para ir abrindo? Página 114, capítulo 10. Gente, cadê esse povo? Oito alunos só. Os responsáveis já estão aqui, tá vendo? Ó, no horário. Deve ser porque tá chovendo, tá todo mundo querendo dormir. Ah, é, né? Mas na aula anterior tava todo mundo, não tava, não? Assim, Eu acho. tinha bastante gente, Mas, né? tipo, muita gente chegou faltando 2 minutos pra tolerância acabar, sabe? Olha, mole. É mole, né? Bom, eu não vou esperar 10 minutos vocês entrarem, não. Vamos lá, eu vou conversar um pouquinho. Aí, ó, já tem mais dois. Eu vou conversar um pouquinho rapidamente com vocês, que nós vamos introduzir o capítulo 10, certo? No capítulo 10, vocês vão observar que nós vamos falar de verbete, que nós vamos falar de dicionários. Bom dia, Inaê, bom dia, Dalton. Vocês vão observar que nós vamos falar sobre verbete de dicionário. E eu não vou dar muita ênfase a isso, não, tá, gente? Luísa, bom dia. E eu não vou dar muita ênfase a isso, não. Eu vou explicar a vocês de que maneira hoje os verbetes eles são utilizados, de que maneira normalmente a gente faz uma pesquisa, certo? Mas não vou dar muita ênfase a esse conteúdo, não, porque é um conteúdo que normalmente vocês veem lá no sexto ano, quando a gente quer afirmar se você tem ou não contato. Eu vou só caminho. Gente, mas eu achei na internet um lugar que tá vendendo a máscara do médico da peste. Quando você coloca médico da peste, a primeira coisa que aparece é médico da peste, máscara comprar. Eu achei. Eu vou comprar. Imagina o Caio na sala com isso. Eu também não quero comprar um isso no Chernobyl. Eu vou colocar. Ia ficar igual um mosquito da dengue.
eu vou pegar uma plaquinha e escrever Alô, de Daniel. máscara e eu vou sair por aí entregando máscara essas pessoas. Nossa. Perfeito. Voltou. A internet caiu do nada. Normalmente ela trava e depois cai, né? E para mim ela já caiu hoje. Então, vocês me escutaram até a questão das câmeras ligadas? Não. Foi isso? Não, vocês Você falou que introduzir é o capítulo 10 só. só. Então, desculpem. Vamos lá. O que acontece? Eu falei que eu vou passar rapidamente por essa primeira parte do capítulo 10, que vai falar sobre verbete. Verbete é cada palavrinha que a gente encontra no dicionário. Cada dicionário, dependendo da espessura, vocês encontram ou encontravam, né, que hoje é menos comum nós procurarmos o dicionário, vamos dizer, impresso, analógico, né, vamos dizer assim, eles têm em média 40, 50 mil verbetes, certo? E aí, ou seja, 40, 50 mil palavrinhas da língua portuguesa, certo? Então, vocês vão perceber que essa primeira parte eu vou explicar algumas coisas, mas que eu não vou dar foco no dicionário, não, nos verbetes, não, tudo bem? Uma outra coisa que eu tenho que conversar com vocês é a respeito das câmeras ligadas. O aluno, eu até entendo quando o aluno fala comigo que não consegue ligar a câmera ou porque está com probleminha, beleza, pelo menos está me dando uma satisfação. Só que a escola vem exigindo de nós as câmeras ligadas e o pior é que muitas vezes a gente pede a leitura de um texto ou pede a participação do aluno na correção de uma atividade e os alunos que participam são sempre os mesmos. E aí, quando pergunta assim, e a participação do nono A, do nono B, quais alunos participam? Ou seja, por que é que eu estou falando isso? Vocês têm nota de participação. Se, por exemplo, tem aquele aluno que está sempre com a câmera desligada. Na hora que eu chamo, que eu peço para participar, ele nunca interage comigo, ele nunca participa. Eu posso dar a ele uma nota de participação igual aquele que está sempre com a câmera ligada, que eu estou vendo que está fazendo anotação, que eu estou vendo que está participando, que me pergunta, que questiona. Ou seja, então, depois, quando vocês analisarem, né, uma nota, o lançamento de uma nota ali, vocês têm de saber que consta também a participação de vocês em relação às aulas, tá bom, gente? E isso não é só comigo, não. São com todos os professores de vocês, tá? Todos eles darão nota de participação, certo? Então, eu já estou falando para a gente não ter problemas posteriores, tudo bem? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o capítulo 10. E o capítulo 10 diz o seguinte: antigos hábitos, novas plataformas. Por que antigos hábitos? Gente, língua portuguesa, há quem diga que é a língua mais difícil, né, de ser falada, de ser aprendida, porque tem muitas particularidades, tem muita regra, né, tem muita norma. Beleza. Mas todas as línguas têm particularidades. Quando nós falamos na língua portuguesa, nós sabemos que a sua extensão no vocabulário é o que compromete muitas vezes, o que nos compromete muitas vezes. Porque tem gente que acha que professor de língua portuguesa é um dicionário ambulante e que tem obrigação de saber o significado de todas as palavras. Que tem obrigação de saber escrever todas as palavras. E por que é que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando eu tenho dúvida
na escrita de determinada palavra, e eu não tenho como consultar naquele momento determinada palavra, eu troco por um sinônimo. Por que eu estou dando esse depoimento a vocês? Porque isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Se vocês perguntarem isso a Kita, que tem muito mais anos de sala de aula e de experiência do que eu, ela vai falar a mesma coisa. Ela também tem dúvida, ela também chega a trocar por sinônimo uma palavra que naquele momento foge da cabeça a escrita correta. E é por isso que nós temos o dicionário, tá, gente? Porque ninguém é capaz de saber o significado e capaz de saber escrever todas as palavras da nossa língua, tá? Como eu disse, vocês são em média 40, 50 mil verbetes, dependendo do dicionário, e vocês acham que alguma pessoa tem condições de saber o significado e saber escrever corretamente 40, 50 mil palavras diferentes numa língua? Não tem, é impossível, tá? E aí, vai falar aqui sobre pesquisa. Fazer uma pesquisa nunca foi tão fácil. As pessoas hoje têm acesso às informações sobre os mais diversos assuntos e podem conhecer qualquer tema ou lugar sem sair de casa. Para isso, basta que tenham um dispositivo com acesso à internet. Então, antes de começarmos o conteúdo em si, eu quero saber de vocês. Vocês já conversaram com os pais de vocês como era fazer uma pesquisa antigamente, antes da internet? Minha mãe me contava. Porque os pais de vocês têm aproximadamente a minha idade, eu acredito. E aí, na minha época, fazer uma pesquisa era algo quase que torturante. Aqui na Barça, né? Barça, você já ouviu falar da Barça, Rafaela? Ok, já é um bom caminho. Mas vocês sabem como era antigamente fazer uma pesquisa? Alguém tem uma noção de como era fazer uma pesquisa? Minha mãe dizia que ela tinha que ir na biblioteca da cidade ou então da escola, e lá tinha livros gigantes que ela tinha que procurar um tema dentro daqueles livros e passava um tempão naquilo procurando, lendo, até achar o que ela realmente precisava, ela demorava muito tempo. Demorava muito. É enciclopédia? Sei lá. Nós temos dois tipos que eu vou até falar para vocês. Nós temos o dicionário e nós temos as enciclopédias, que são coisas diferentes. O dicionário, ele vai dar o significado das palavras. As enciclopédias, elas eram separadas por letras. Por exemplo, de A a Z. Então, era uma coleção gigantesca de livros e que traziam assuntos diversos, né? Assuntos históricos, geográficos, traziam tudo quanto é tipo de assunto, tudo quanto é tipo de informação. Então, tem normalmente... um negócio aqui, não é bem uma enciclopédia, eu vou pegar, é de português. Isso. Só que as enciclopédias, gente, no nosso tempo, era algo que era muito caro. Então, não era qualquer família que tinha a possibilidade de ter uma enciclopédia. Porque quando tinha enciclopédia, podia fazer a sua pesquisa em casa. Eu lembro que... Às vezes, nós íamos à biblioteca municipal. Hoje, a biblioteca fica ali na Pracinha dos Bichos, na 22 de agosto. Certo? E como nós fazíamos uma pesquisa? Só para vocês terem uma noção do processo. Íamos, então, à biblioteca, procurávamos o tema a ser pesquisado, colocávamos aqui, todos os livros. A Gazeta que distribuía Mas isso aí é antigamente. moderna, Rafa. Nossa, Que ano que é? eu queria... Que é dos anos 90. É.
Anos 90, 2000, sei lá. Porque na minha casa nós tínhamos, né? Na verdade, não era uma enciclopédia, era um dicionário enorme, com não sei quantas mil palavras, mas eu ainda não tinha a intenção de ser professora de língua portuguesa e eu deixei minha mãe se desfazer daquilo. E várias outras coisas que hoje eu jamais deixaria, né? Mas vamos lá, o que acontece? Nós íamos então à biblioteca, nós fazíamos, né, uma pesquisa. Vamos supor que era a Primeira Guerra Mundial. Aí nós procurávamos em todos os livros de história que nós encontrássemos, né, lá no índice do livro, que tem os capítulos. É de 96 aqui. Procurávamos tudo que tinha sobre a Primeira Guerra. Colocávamos todos os livros em cima da mesa. Naquela época, gente, ainda não tinha Xerox. Nós copiávamos o que nós encontrávamos de mais importante para depois juntarmos aquilo para fazer o trabalho, fazer capa, apresentação e tudo mais. Então, era um processo, essa pesquisa era um processo muito lento e muito angustiante, porque demorava demais. Um professor não podia passar uma pesquisa com menos de 2 semanas, porque era algo muito lento, muito trabalhoso. Hoje não. Ô, Rafa, eu estou falando que essa daí é moderna, porque já tem as capinhas coloridas, provavelmente tem imagens. Mas é meio antiga, né? É de 1997 essa, e essa é de 1996. Pois é, mas é por isso que eu estou falando. Aqui em casa também tem. Tem imagem. As antigas não. São aquelas capas de livros bem rígidas, bem sólidas, normalmente preta ou marrom, e com as letras douradas, algo bem tradicional mesmo, né? Eu acho que na Biblioteca de Pitágoras tem. Tem sim. Então, continuando, gente. Uma maneira de estudar e aprender naquela época era por meio das enciclopédias, livros enormes com informações de todos os tipos. Era comum ficar horas e horas fazendo leitura nesses livros para encontrar a informação sobre um determinado assunto. Ainda hoje é possível encontrar enciclopédias, mas, sobretudo, em um novo formato e bem diferente, tá? Nós vamos analisar isso aí. Aqui, só para vocês terem uma noção, é a contracapa de um dicionário da língua portuguesa, certo? Aqui até dá a sugestão nesse QR Code de vocês acessarem esses dicionários para terem uma noção melhor do que é que eu estou falando, tá? Mas nós não vamos fazer isso, não. Por quê? O nosso foco hoje, eu pergunto, eu queria que vocês fossem muito sinceros comigo agora. Na hora que vocês não sabem o significado de uma palavra, vocês vão ao dicionário manual ou vocês vão no Google? Depende. No Google, ó. No Google. Mais rápido. Tem vezes que, sei lá, o celular tá na sala, eu tô no meu quarto, aí tem dicionário no meu quarto, aí eu vou lá. Aí eu desisto, aí eu vou pro Google. Ok, Ana. Aí eu pergunto ainda, quem tem em casa um dicionário? Quem tem? Aqui em casa tem Tem vários. 2. Mas Tem um do meu lado. todo mundo tem Aqui dicionário? não tem. Eu acho que tem. Beleza. Era material obrigatório. Hã? Era material obrigatório. É ainda, tá? É ainda material obrigatório. Pelo menos até o 5º ano, a criança, ela leva o dicionário para a escola e quando tem que fazer uma pesquisa, ela faz manualmente essa pesquisa, certo? Do 6º ano em diante, principalmente agora que nós temos tanta tecnologia na sala de aula, a gente acaba fazendo essa pesquisa
de maneira tecnológica por ser muito mais rápida, certo? E aí aqui vai mostrar a vocês, gente, o seguinte, a definição de dicionário, certo? Eu vou chamar a atenção para vocês para isso aqui, ó. SM. O que significa isso? Substantivo masculino. Perfeito. Substantivo masculino. Por que eu estou chamando atenção? Muitas vezes, ao procurar um verbete no dicionário, nós temos muitas informações, só que muitas pessoas não sabem o que essas informações significam. Esse SM, por exemplo, é um substantivo masculino, certo? Se muitas vezes aparece aqui na frente a pronúncia, dicionário, muitas vezes aparece que é uma palavra proparoxídicionário. Olha, eu nem tinha reparado aqui. Ah, não, tá certo. É porque esses dois pontos mostram, né, que o O fica na mesma sílaba do RI. Eu ia falar que estava separado errado, mas não tá, não. Ó, dicionário. É assim que se separa. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Muitas vezes tem essa informação. Muitas vezes tem a informação, por exemplo, que vem aqui, deixa eu colocar, vem entre barras e vem, deixa eu colocar aqui, e vem o A acentuado assim, para nós sabermos que é ele que precisa de mais força na pronúncia, certo? Então, são informações que nós precisamos reconhecer. Por exemplo, vamos supor que a palavra no dicionário fosse precisar. Precisar. Viria, por exemplo, viria assim. VTI. O que isso significa? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho que reconhecer que o verbo transitivo indireto, ele vai pedir preposição. Ah, mas ele poderia vir também como, por exemplo, VTD. VTI, no sentido de necessitar, e VTD no sentido de exatidão. Por exemplo, precisou a hora que chegaria em Vitória. Foi exato, certo? Então, eu tenho essa necessidade aqui de conhecer até a função sintática de determinada palavra para saber utilizá-la corretamente. Certo, gente? Como eu falei, não vou ficar focando muito nisso, não. Isso aqui vai mostrar a vocês o seguinte: como hoje vocês encontram um verbete, certo? Nós temos o dicionário analógico, nós temos o bilíngue, nós temos dicionário de ideias afins, conhecido muito como dicionário de sinônimos, certo? Nós temos esse eletrônico e nós temos o enciclopédico. Qual é a diferença da enciclopédia para o dicionário? Como eu disse, o dicionário, ele explica o significado da palavra.
é algo totalmente literal, certo? Ele explica o que aquela palavra realmente, no seu sentido literal, ela significa. Já a enciclopédia, ela existe com uma vasta gama de conhecimento. Ela vai falar nome de rios, nome de autores, o que essas pessoas fizeram, a contribuição de pessoas importantes para a sociedade. Vocês vão achar biografias, vocês vão achar tudo nas enciclopédias, ok? Então, a diferença entre dicionário e enciclopédia é porque a enciclopédia, ela é muito vasta, ok? Vai falar sobre tudo. Tanto que enciclopédia não é um livro, é uma coleção gigantesca. Antigamente era muito comum vocês verem, talvez alguém até tenha aí, vai poder tirar uma foto para nos mostrar, estantes na sala, e a enciclopédia era artigo de luxo. Então, ficava bem linda lá, exposta na estante, do A ao Z, mostrando ali, né, todas as informações, certo? Eu vou tentar encontrar uma foto de uma estante com enciclopédia para mostrar a vocês, porque todo mundo tinha isso em casa antigamente, ok? Na minha casa não é de A a Z, mas tem vários volumes com vários assuntos diferentes. Porque, por exemplo, era assim, mas eu acho que é de A a Z sim, Bárbara. É porque normalmente tem A, hífen, C. Aí você sabe que todo o conteúdo de A a C está naquele primeiro livro. Aí o segundo vai ser de D a E, por exemplo. Aí todo o conteúdo que começa com D ou E vai estar naquele segundo livro, e assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal, virando aí, né? Vem a característica, olha aqui, de um verbete. É isso que eu preciso mostrar a vocês. Página 118. Verbete. Olha aquilo que eu digo. Verbete. A primeira coisa que vocês repararam aqui, vocês podem até anotar. Opa, deixa eu anotar aqui. É a separação silábica, não é isso? Separação silábica, ou seja, a separação das sílabas. Observem aqui esse E, V, D, T. Por que esse E É a sílaba tônica? voltou? Acho que voltou, né? Voltou. Vamos lá. A primeira coisa que aparece aqui é a separação silábica. Vocês sabem por que esse E está com acento circunflexo? Verbete? É o fonema. É o som. Fonema, muito bem. Chamem a palavra para mim para ver qual é a sílaba tônica. Verbete. Verbete. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é o B. Então, para eu não falar verbete, ele vem nesse formato para eu entender. Opa! Para eu entender que o som é fechado. Se fosse verbete, viria o acento agudo, ok? Para nós entendermos que o som seria aberto. Tá claro isso? Beleza. E aí vem de novo, ó, SM, substantivo masculino, e aí as 3 ou 4, nesse caso, 4 possibilidades de explicação sobre o que é um verbete, ok? Existe ainda um dicionário de abreviaturas,
Tem muita gente que acha que abreviar determinadas palavras é errado, mas não é. É aceito pela língua portuguesa. O que é errado é o que nós abreviamos na internet hoje, que nós chamamos de internetês. Por exemplo, quando vocês colocam TBM como também. Isso na nossa escrita é completamente errado. Só que nós temos algumas abreviações. Pessoal, voltou? Voltou. Então, o que é errado hoje é o internetês na escrita. Você não pode, o nome já fala, internetês é para usar na internet. Mas nós temos algumas abreviações que são permitidas. Exemplo. Exemplo. Nós usamos isso aqui, ó. Por exemplo, palavra página. Estudar da page, ponto, tal, a page, tal. Ou só o P, ponto, que são dois tipos de abreviação para a palavra página. Ô, professora, assim, essas abreviações, elas são utilizadas em redações e documentos formais também? Não, não. Elas são permitidas no nosso dia a dia, na nossa escrita diária, mas não em documentos formais, tá bom? Em documentos formais eu uso a palavra por inteiro, ok? Vamos lá. Então, como eu disse, gente, só para vocês entenderem, hoje vocês pegando um dicionário impresso ou virtual, ele vai aparecer com as mesmas especificações, tá? Então, vocês têm que saber como é que se separa uma sílaba, qual é a sílaba tônica de determinada palavra, se é um substantivo, se é um verbo, se precisa de preposição ou não. Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora, essas atividades aqui, nós não vamos fazer, combinado? Tá? Nós não vamos fazer. Vocês podem falar que aqui vai perguntar a diferença entre dicionário e enciclopédia. Coloquem para mim, por favor, que foi discutido oralmente. Tudo isso foi discutido oralmente. A 3, a 4, a 5. Tudo. Você pode colocar na página. Página discutida oralmente. Porque eu não vou dar ênfase nesse gênero textual, gente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a Wikipédia. Está aparecendo aqui na página 120. Quando vocês procuram alguma informação, qual é o primeiro site que aparece para vocês? A Wikipédia. É o primeiro site. Vocês sabiam que não é confiável? Sim. Alguém já Pode falou ser alterado. que não é confiável? Pessoal, ela não é confiável e ela não deve ser utilizada como fonte nos trabalhos de pesquisa de vocês, tá? Por quê? Na Wikipédia, as pessoas têm a possibilidade de adicionar informações. Então, eu posso chegar nesse site e colocar uma informação que não é verdadeira, tá? Por essa facilidade na introdução de informações, muita gente coloca informação que não é verdadeira. E aí tem aquele aluno que só copia e cola e não se certifica de que aquilo realmente é real.
certo, é verdadeiro, que aquilo procede. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a Wikipédia. Se você tirar alguma informação, você confirma em outros sites se é realmente aquilo. Combinado? Tá? Vamos lá. Agora, vamos falar. A gente falou da regência nominal. Algumas palavras que precisam de determinadas preposições em seus complementos. Não foi isso? Vamos falar agora da regência verbal. Regência verbal são alguns verbos que precisam de preposições ou não em seus complementos. Por exemplo, eu já citei ali atrás o verbo precisar para vocês. Eu falei do verbo precisar no sentido de necessitar e no sentido de exatidão. Não foi isso? No sentido de necessitar, ele precisa de preposição. No sentido de exatidão, ele não precisa. Então, é a regência do verbo. Tá claro isso? Por exemplo, vocês vão ver aqui o verbo assistir e o verbo acostumar. Quem gostaria de ler esse poema para mim de Augusto dos Anjos? Posso ler. Por favor, Júlia. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Quimera? Quimera. Tá. Foi... Caramba, cadê? Ah, tá. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável Mora. eu ia falar mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Vamos lá, galera. Ô, tia, Ao é normal assim mesmo colocar a primeira letra da linha maiúscula, mesmo não tendo um ponto antes? no poema é. Você Ah, pode tá. fazer. Eu fiquei confundida no tom da voz por causa dessa letra, das letras mais. Na verdade, o poema ele aceita as duas formas. Ele aceita apenas a primeira e quando você fecha o sentido do verso, né? Você, por exemplo, você colocou o primeiro verso. Ele não está completo, o segundo ele pode ser minúsculo. Você fechou aquele sentido, aí o terceiro vai ser maiúsculo e o quarto minúsculo. Ele aceita. Só que é muito mais comum e muito mais interessante o início de todos os versos maiúsculos. Tá? Entendi. Né? Fica mais bonito, esteticamente fica muito mais interessante. E aí, observem o sentido disso. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Em relação ao sentido desse texto, o que é que vocês compreendem desse poema? Que, tipo, o último verso, é verso ou estrofe? Ó, Última uma estrofe, Estrofe é tudo. um verso. Ah, tá. A última estrofe, eu entendi. A pessoa estava tentando ser uma pessoa boa, mas como em torno dela só tinha pessoas ruins, ela teve que se tornar uma pessoa ruim. Não necessariamente ruim. Quando fala em fera, a gente fala em luta, não é isso? E aí, prestem atenção à primeira estrofe, quando diz o seguinte: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Gente, eu não preciso saber o significado de quimera aí.
para entender que essa pessoa fez alguma coisa de que não foi reconhecida. Concordam comigo? Eu não preciso saber o significado de todas as palavras para dar sentido à estrofe. Então, ela fez algo que ela não foi reconhecida. Somente a ingratidão, ou seja, ela fez algo e todos foram o quê? Ingratos. Somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, ninguém reconhece o que ele faz, então ele vive o quê? Ele vive como se fosse na lama, como se fosse num buraco, como se fosse em algo vazio, profundo, triste. A gente pode dar diversos significados. E aí, por viver numa terra miserável, onde os outros tiram proveito de tudo, ele vai ter que também passar a tirar proveito. Senão ele não vai conseguir sobreviver. Por isso que fala aí de fera, de luta. Certo? E aí, pessoal, duas coisas eu vou chamar a atenção. É formal ou informal essa linguagem? Não. Altamente formal. Sabem por quê? Ele usa o tu do início ao fim. Quando ele fala vês, eu vejo, tu vês. Então, eu já sei que ele começa com tu. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua. O tua, porque concorda com o tu. Somente a ingratidão. Esta pantera, novamente, foi tua companheira inseparável. Aqui, ó, te espera. O que é que hoje nós fazemos muito? Nós misturamos o tu com o você. E isso já é um exemplo fortíssimo de informalidade. Certo? E aí, né, nós temos que ficar ligados nessas questões. Vamos lá, então ele usa o te, ó, até embaixo, certo? Altamente formal. Tanto que ele fala acostuma-te. Por quê? Porque ele começou com tu e ele foi com tu até embaixo. Se eu usasse você, ele ia falar acostuma-se. Ok? Uma outra coisa. Eu vou falar de regência. Assistiu ao formidável enterro. Acostuma-se à lama. Acraseado. Se esse a é craseado, significa que o verbo precisa de uma preposição e a palavra lama precisa de um artigo. Concordam? Certo? Meus amores, apesar dessa análise e apesar de falar que eu não ia dar muita ênfase lá aos verbetes, a nossa aula está acabando. Eu vou deixar o início de regência verbal para a aula de terça-feira, certo? Vou interromper o compartilhamento e gostaria que vocês ligassem as câmeras para eu fazer uma chamada rapidinho, pode ser? Vamos lá, todo mundo. Ana Clara. A Ana Clara já me falou que não está conseguindo ligar a câmera, mas estou vendo que ela está aí, mexeu o microfone, beleza. Arthur. Presente. Arthur Mendes, beleza. Bárbara. Aqui. Gente, quem eu chamei, tá liberado, viu? Beijos. Beatriz. Cadê Bia? Bia tá faltando. Caio. Presente. Joia. Daniel. Presente. Enzo. Não vi Enzo aí hoje não, gente. Gabriel. Lara. Lara tava aí. Cadê Lara? A Lara tá, só que o microfone dela não tá funcionando. Joia.
Larissa, Letícia, Luísa, Aqui. Maria Eduarda, Melissa, Presente. Pedro Cominotti, Aqui. Joia e Vitor. Vamos para o nono D. Nono A está liberado, beijinhos. Nono B, Ana Luísa, Ana Beatriz, Presente. Dalton, desculpa, Presente. Danilo, Davi Colodete, faltou, Davi Mafra, Elisa, Presente. Felipe. Aqui. Ok. João Pedro Chile. Joia, João Pedro, vi aqui. João Pedro Campana. Júlia. Aqui. Ótimo. Kaique. Luísa Guerra. Beleza. Luísa Grilo. Maria Eduarda. Aqui. Joia. Maria Luísa. Mariana. Faltou muita gente hoje, hein? Rafael. Uau! Nossa Senhora! Tem que variar, né, Rafael? Óbvio. Rafaela. Aqui, hein? Joia, Ricardo. Faltou. Vitória. Vitorina. Aqui. Meus amores, beijos. Fiquem com Deus. Até terça, então. Tchauzinho. Até.